Essa questão da base emocional é aquilo que eu venho falando para você. Por isso que eu insisto de você conhecer os anônimos. A base emocional, para a gente hoje, porque assim, o pensar é um outro momento, é um outro, você entendeu? Foi uma sacada que a gente teve depois de muito trabalho dentro dos anônimos, dentro dos neuróticos anônimos, dentro do DASA. Né? Um dia o Alt olhando, a gente estava numa sala de DASA, ele olhando para o quinto passo, ele viu que natureza exata estava entre hífen, no tópico do passo, do quinto passo. E aí ele percebeu, naquele momento ele teve um puta do insight que a natureza exata do conflito humano era o pensamento, entendeu? Só que a gente já tinha feito a base emocional, já tinha anos de base emocional, entendeu? Então o que acontece? O que é a base emocional? Eu vivo insistindo para vocês lerem o livro vermelho, qualquer dúvida perguntar o que não está entendendo. Mas é a questão do autoconhecimento. No caso, ego conhecimento, né? Saber quem é esse ego aqui que habita. Saber a raiva que está aqui, o ressentimento, todos esses sentimentos, que se eles não forem limpos, isso é um limpar a casa, o autoconhecimento, essa base emocional. Se eles não forem tirados daqui, vai continuar, a coisa vai perpetuar, não vai ter jeito, entendeu? Então tem que fazer essa limpeza mesmo. A base emocional é fazer essa limpeza, é conhecer o inimigo, ou seja, o próprio ego, né? Que a gente fala autoconhecimento, autoconhecimento porque você está voltando para dentro e vendo esse ser, essa entidade que a gente sempre acreditou ser ela. É que assim, como vocês começaram pelo pensar, começou pelo... Então fica uma coisa meio atropelada, né? Porque a gente já está falando uma coisa avançada, então eu sei que fica difícil para vocês. Eu mandei um áudio do Alt aí falando sobre a base emocional. Eu vou mandar um outro aqui também, que acho que é uma conversa minha, do Doug e do Alt aqui em casa, sobre a base emocional. Que o ideal é fazer paralelo. E nas Irmandades Anônimas, o NA, para mim, é o que dá a base emocional. Em matéria de autoconhecimento, é o Neuróticos Anônimos. Ali é cheio de gente que frequenta narcóticos, DASA, CODA, entendeu? Mas ali é a base mesmo. Ali é a escola de base emocional, porque trata somente das emoções. Então ali você vai dar nome, porque no início é necessário dar nome aos bois. Você precisa saber o que você sente, o que te faz ficar angustiado, o que está acontecendo. Tem que entender, entendeu? Então, assim, o livro vermelho, ele dá essa base. Eu sei que você já leu algumas vezes, mas às vezes no início é difícil, porque eu lembro que a dificuldade que eu tinha, eu já contei isso para vocês, que eu lia o livro e ficava achando que eram outras pessoas. Eu não voltava, não tinha aquela honestidade emocional de voltar para mim e falar, não, essa sou eu, isso aqui sou eu mesmo, e tirar o foco de fora, entendeu? No início é muito comum isso. Então a gente acaba se dispersando. Principalmente, e olha que eu tinha sala presencial e um monte de padrinho, madrinha ali, tinha um monte de gente à disposição para eu falar a hora que eu quisesse. E você tá sozinha aí, né? Fica mais difícil, você e os outros, porque a maioria é pela internet, não tem um contato físico. Com exceção aí do Doug e o Jorge, que vira e mexe, eles vêm aqui em casa, o resto o pessoal faz tudo o trabalho por conta. De vez em conversa pelo WhatsApp, assim tal, mas não é a mesma coisa do presencial, né? Não é o olho no olho. E a gente teve esse olho no olho ali. Era difícil o dia que eu não ia numa reunião. Eu ia em reunião praticamente todos os dias. Só não ia mais porque eu tinha filho pequeno. Tinha um casal de filhos pequenos, né? Mas assim, é necessário você... Eu mandei um texto do Osho aí, que é fantástico esse Osho, esse texto. Se você não tiver limpo, não adianta você querer sentar em meditação, não vai conseguir, porque o barulho está lá. Então, qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer contratempo, te tira do centro e você não sabe o que faz, porque você não tem a base, entendeu? Você não tem uma estrutura. É como erguer uma casa na areia, sem estrutura nenhuma, porque para erguer uma casa na areia tem que ter muita estrutura. Então, o tratamento no pensar sem esse trabalho de base é como fincar ali na areia sem nenhuma estrutura para reforçar. Você fica ao léu ali. Você fica divagando ali, como é que fala? Até esqueci lá. A deriva. Você fica à deriva. Você não tem chão a hora que... Porque o pensar, ele vai tirar tudo aquilo. Porque você vai fazer a base emocional. O pensar, ele vai tirar o resto que vai ficar, entendeu?
Então, todo aquele resto que ficar, porque até então, eu sei que daí vocês fazem confusão, porque a pessoa, essa questão da pessoa aí, já é uma coisa mais avançada, é muito mais avançada. É uma coisa já que você precisa ter uma base fundamentada, senão faz muita confusão mesmo. Então, ali no livro vermelho, você vai aprender a ver o egoísmo, o orgulho, a vaidade, porque o orgulho é uma grande pedra de tropeço. É uma das piores. Né? O egoísmo, tudo está englobado no egoísmo. Mas o orgulho e a vaidade. Então, ali você vai descobrir. Se você for honesta, sem negar, sem minimizar, você vai ver que a gente tem todos esses defeitos de caráter. Avareza, tudo que está lá. Então, ali eles vão, conforme eles vão relatando as coisas, como é espelho, a terapia, você vai se identificar, só se você não estiver sendo honesto. Que daí tem um monte de gente também que lê e fala, mas eu não sou orgulhosa, eu não sou vaidosa, eu não sou mesquinha, eu não sou hipócrita. E aí vai, sabe, é aceitar, porque o ser humano é isso aí. Ele tem todos esses defeitos aí. Em maior ou menor grau, mas tem. Porque sempre é o egoísmo que está por trás. Até de uma virtude é o egoísmo que está por trás, né? Então tem que ver bem. Eu até me proponho para você. Você lê de novo o livro vermelho e vai conversando, entendeu? Ali no livro vermelho está tudo. Está toda a coisa. Mas é importante que você vá também na reunião. A reunião de neuróticos vai te dar, porque ali você vai como você já tem a informação do pensar, vai ser muito mais fácil você pegar, entendeu? Porque conforme você conhece essa entidade, você sabe no que ela está baseada, no que ela está fundamentada, aí sim, aí quando a questão do observador tal, vai ficar mais assim, mais claro para você. Porque você vai ver o que você está observando, que é toda aquela coisa. Porque o observador, ele vê a coisa observada, né? Ele consegue ver. Mas se você não tem a base emocional, quando tem os ataques da mente, você se perde. E aí é onde dá toda essa loucura aí, essa coisa que parece que vai enlouquecer, que vai ter um troço. Porque, a gente aqui, eu e o Alt, com toda a base emocional que a gente já tinha, porque, quando eu comecei a pensar, eu já tinha, pra você ter uma ideia, eu ingressei no Neuróticos Anônimos com 21 anos. Não peguei sério e tal, mas eu lia tal, né? Com 29, eu voltei para valer. Aí eu peguei para valer. Então vamos contar, não vamos contar nem dos 21, mas dos 29. Dos 29 aos 40, que foi quando eu comecei a ler o Krishnamurti, 11 anos. Mas eu já tinha mais tempo de escola de base, entendeu? Então você imagina, 15 anos de anônimos. Então, eu já tinha uns 15 anos quando eu comecei a ler Krishnamurti. Uma pessoa assídua, que trabalhava, dedicada, que eu fui muito. Tudo que eu faço, eu mergulho de cabeça, ainda mais essas questões aí, porque eu sempre precisei muito. Sempre muito sofrimento, muita depressão. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, você imagina, com 40 anos que eu comecei a ler o Krishnamurti. E aí que a gente começou a ver essas questões do pensar, aí dessa questão do pensamento e tal. Porque antes. Até então, tudo bem, a gente sabia que eram as emoções, mas ao mesmo tempo, a gente ficava ali, continuava a deriva, porque eu não sabia o que fazer com as emoções, porque ficava aquela coisa ali, vinha as emoções, tudo bem, eu sabia, mas eu ficava ao sabor das emoções ainda. Quando teve essa sacada do pensamento, eu comecei a perceber, a gente começou a ver, e ler o Krishnamurti, que o pensamento, porque a gente teve essa sacada além do Krishnamurti. A gente começou a ver que o pensamento vinha e o porquê que gerava emoção, porque eu me identificava com o pensamento, achava que era aquilo e aí gerava emoção, gerava uma raiva, uma euforia, tanto bom como ruim, era pensamento e gerava uma emoção, que não era lá essas coisas, entendeu? Aquela emoção violenta, gerava tristeza, angústia, enfim. Então, quando a gente conseguiu entender que se você não se identificasse, deixasse o pensamento passar sem julgar, sem comparar, tal, aí não gerava emoção, entendeu? Mas foi preciso muito trabalho, muito estudo para compreender isso. Então, quando a gente fala para você, por exemplo, quando eu falo para você, para mim é fácil falar para você,
porque eu já passei dessa fase, já tenho uma compreensão, já consigo lidar com tudo isso sozinha, porque você pensa, eu e o Alt, a gente mora na mesma casa, somos companheiros e tal, mas você pensa que a gente fica o tempo todo? Vem a coisa aqui, eu fico comigo e ele fica com ele. Depois que passa, a gente comenta. E mesmo assim, hoje em dia, é até difícil a gente comentar alguma coisa, só se for alguma coisa muito forte, entendeu? Mas a gente comenta assim tal. Mas antes, e mesmo antes, a gente também ficava, igual os padres no deserto, ficava o dia inteiro ali com aquilo e depois a gente se encontrava à noite e conversava, né, sobre a coisa. Não ficava ali o tempo todo, eu tô mal, não sei o quê. Não, a gente tinha essa coisa, né? Então, é por isso que eu te falo, eu reforço para vocês, né? Essa necessidade dessa base emocional. Então, o sofrimento é justamente por essa identificação da gente achar a pessoa e o ego é uma coisa só, entendeu? É uma coisa só. Eu não gosto muito de ficar dividindo a nomeação justamente para não dar confusão. Mas é que como a gente está falando muito pessoa e vocês estão acompanhando, né? Eu e o Alt a gente costuma falar, alguns outros confrades mais assim, que também falam tal. E a questão de você perceber mesmo. Mas ainda eu acho assim, no momento que você está, fica com o ego aí. Mas quando a gente fala a pessoa é a mesma coisa. Só para não ficar muito nome, para não fazer muita confusão. Todo estado de confusão é o ego. É ele que está no controle, é ele que está tomando conta. Porque assim, a consciência vem, ela dá uma. Ela fala assim, olha, você precisa olhar para o teu relacionamento. Não está legal assim a forma que você fala, a forma que você age, tal. Presta atenção. Ela vem toda doce, toda serena. O pensamento vem e fala: pô, caramba, você não tem jeito mesmo. Olha aí, fazendo sempre a mesma coisa. E você não muda, e papapá. Olha aí, você tem que ser mais delicada. E papapá, sabe? Um exemplo, né? Só uma coisa aí, só pra gente, pra ver como que é. Então, esse é o pensamento. Então, toda vez que a gente está angustiado, tal, é o pensamento. É o ego, né? Porque o ego, o que é o ego? O ego ele foi criado durante todos esses anos aí, criou essa entidade, né, que é a pessoa também. Ele foi criado devido a todos esses condicionamentos, essas doações que vieram de fora, da rede do pensamento. Então, a família colocou a igreja, a escola, o trabalho, a sociedade, tudo colocou em você e você aceitou. Algumas a gente até rejeitou tal, mas a maioria ficou. Né, e formou essa personalidade, né, esse ego, a pessoa. Então, e a gente achou a vida toda que era isso, porque assim, você pode ver, todo mundo fala que da pessoa, mas ninguém acha que é o ego. O ego ele já põe uma entidade à parte, pode ver dentro da sociedade. E até tem gente que fala, eu preciso dar uma massageada no meu ego, né? Elevar meu ego tá muito, né? Mas é uma coisa só. A pessoa é o ego. Porque o ego, o que ele é? Qualidades e defeitos, tanto bom quanto ruim é ego. Porque o ego, você não vê, tem gente que tem um ego submisso, outro tem um ego prepotente, arrogante, mas é tudo ego, não é o ser que somos realmente, né? Então, o que dá essa base emocional? É a gente conhecer tudo que está aqui. Por exemplo, quando eu comecei, eu vou falar um pouquinho de mim quando eu fiz o meu inventário dentro do NA, Neuróticos Anônimos. Eu cheguei lá, eu achei que eu era uma pessoa boa, que imagina que eu era egoísta, eu tirava minha roupa do corpo para dar para o outro, eu dava as coisas para o outro, ajudava os outros, tal. Tá. Quando eu comecei a ler o livro vermelho e a gente fazia muita reunião de estudo em cima dos temas, do mesmo jeito que a gente faz o pensar que a gente põe um tema, lá a gente também estudava, né? Só que assim, eu peguei uma época de uma turma, assim, eram umas 10 pessoas ali, tinha muitas pessoas no grupo, umas 30 pessoas, a média de frequência. Mas assim, tinha umas 10 ali que era porreta, que era para valer mesmo. Pessoas sérias que estudavam, tal, tinha reuniões só de estudo. E você, o depoimento, você tinha que falar só em cima daquilo. Não era para ficar falando de coisa assim que não tinha a ver com o tema. Coisas pessoais, tal, não, era só em cima do tema. Você podia até dar uma experiência tua, pessoal, mas dentro do tema que estava sendo feito, né? Tudo bem. Até que eu descobri que eu era uma puta de uma egoísta. Essa minha caridade que eu fazia aí, que eu tirava a roupa do corpo, que eu dava, era para mostrar. Era para ter prestígio, para ter aprovação, para falar, olha como ela é boa, tudo. Olha, eu dava um monte de coisa, sabe? E muitas vezes eu dava porque eu queria comprar outra. Eu estava enjoada daquilo, eu tinha muita coisa, eu tinha uma condição financeira muito boa, tinha muita coisa. Então, às vezes eu estava enjoada daquela roupa
e queria comprar uma outra, então a desculpa que eu tinha que eu dava e comprava uma outra, entendeu? Para não ficar feia a coisa. A própria consciência ali que falava, né? Ela dava já um toque, mas eu não tinha compreensão disso. Isso é uma coisa boba. Mas aí eu fui descobrindo que eu era uma pessoa extremamente vaidosa, e a vaidade também ela é bem ampla, né? Eu era dentro da lascívia, da luxúria, né? Uma pessoa que gostava de chamar atenção, eu tinha padrão de flerte, de sedução com os homens, entendeu? E era uma coisa ali bem discreta, porque eu sempre fui muito ali, sabe? Aquela coisa de orgulhosa, né? Imagina o que os outros vão pensar. Fui vendo todas essas coisas. Então, quando você consegue ver todos esses defeitos, eu fui ver que eu era a rainha da raiva, da ira, do ressentimento, vingativa, sabe? Às vezes era fofoqueira, sabe, intrigueira, e a minha intriga era bem discreta também, às vezes era um padrão que não era muito assim comigo, porque eu era mais quieta, mas fazia também. Às vezes o outro vinha para ter aprovação, eu entrava na onda, sabe, e começava a falar também. Então, e outras tantas, assim, eu me encaixava em todos os defeitos que eu fui vendo ali, todos. A gente fazia muita reunião sobre defeitos de caráter, era só de defeitos de caráter. Então, assim, a gente pegava os 7 pecados capitais e um dia fazia sobre a raiva, outro dia a ira, outro dia sobre o orgulho, outro dia a vaidade, outro dia a luxúria. Nossa, então a gente estudou muito dentro dos neuróticos anônimos, sabe? Então, porque assim, você tem que saber o que tem, porque muita gente não sabe. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha tudo isso. E não é que eu fingia, não, eu não sabia mesmo. Eu fui descobrir lá. Então, você vê a importância que é. Quando eu comecei a ver tudo isso, aí eu sabendo o que estava lá, eu pude fazer a limpeza. Aí comecei a fazer, aí tem todos os passos ali para você trabalhar. É você olhar, ver que tem e tentar não fazer de novo aquilo, agir de forma diferente, mas tem que ter uma compreensão, não é com esforço, tudo. Aí vem tudo aquilo que a gente já fala dentro do pensar. E mesmo dentro do pensar, se você for ver, a gente fala muito disso porque tem muita gente nova lá. Então a gente acaba falando também. Mas não é o propósito do grupo. O pensar já que já não é nem o pensar, já é essa coisa aí da consciência mesmo, né? Que é somente algo além desse observar aí que pode tirar essas coisas da gente, né? Limpar de vez mesmo, que é somente esse Deus amantíssimo aí. Mas aí é que tá, muita gente, como tá tão... Quando você chega no início, você tá tão ali que você não sabe a tua base emocional. Você ainda não fez a base emocional, você não sabe o que está ali dentro. Então, como que você vai pensar em Deus? Você pode até ter um conceito de Deus ali, com esse Deus aí das igrejas, né, que estão aí na sociedade, mas que não é Deus, né? Esse daí é o Deus do pensamento, é o Deus do homem, feito à imagem e semelhança do homem. Por isso que ainda você foi honesta que você falou o texto do Joel para você não dar. E tá certinho, por isso que eu te falei, vai vendo outras coisas. Que nem, por exemplo, essa emergência espiritual é interessante, porque inclusive a própria Cristina fala muito do início dela, da base. Ela fala da base emocional também. Então, é interessante, você deve até ter visto isso no livro dela. Então, é isso aí mesmo. Então, é prestar muita atenção, porque se você não souber como lidar com as tuas emoções, porque aí você vai aprender, você sabendo o que tem aqui, você vai saber lidar com as emoções. Mas aí você já tem a informação do pensar. Ó a doideira, presta atenção. Pode ser meio complicado, mas é a cura. Como você já tem a informação que o que te faz ter essas emoções aí violentas, é a identificação com o pensamento. Então hoje você já sabe, eu não sabia lá atrás. Por isso que demoramos mais tempo. Como você já sabe, então já dá para unir o útil ao agradável, já dá para perceber. Então, peraí, então, se eu observar o pensamento, eu não vou me identificar com essas emoções. O que é essas emoções? A raiva, a tristeza, a angústia. Porque sempre que vem isso aí, não é a consciência, não, pode ter certeza, não é o ego. Então você vai olhando tudo isso. Eu mandei esses textos aí para você e a gente vai conversando sobre isso. Ó, toda a dúvida que você tiver, você me pergunta. Porque eu sei que é difícil, sim, o começo. É muito difícil. Para a gente foi muito difícil, como para todo mundo é. Tudo que você começa, qualquer coisa que você vai começar, é muito difícil. Qualquer coisa. Até uma coisa mais simples, uma receita de bolo. Se você não tiver a receita ali para fazer o bolo, a primeira vez que você faz, as primeiras vezes, você não vai dar certo, porque você precisa. Então, por isso que a gente estuda. Então, no primeiro momento, você tem que estudar, tem que ter ali a coisa, o conhecimento, né, o conceito da coisa ali escrita, para poder
fazer parte de você, se introjetar mesmo, e aí sim, a coisa vai ficar instalada e vai fazer parte. Mas no início não adianta forçar, não adianta querer achar que é você que não está conseguindo, não é isso, é porque é difícil mesmo. E sozinho, principalmente, fica complicado mesmo. Por isso que eu bato na tecla da reunião, pelo menos uma vez por semana, na reunião presencial. Porque, e outra, que nem, no pensar é legal também você participar, já te falei, não tem problema nenhum. Mas assim, tem muita gente que chega lá, já de outras escolas, já pega o bonde andando, não fez base. E você pode ver, ali a maioria das pessoas que estão, não é só você, a maioria não tem base emocional. Ainda estão fazendo. Isso aqueles que estão sendo honestos e estão fazendo. A maioria nem está fazendo. Por isso que o pessoal fica que nem cachorro correndo atrás do rabo, fazendo a mesma coisa, esperando resultado diferente. Porque ainda não teve uma compreensão da base emocional, que precisa olhar. Se eu não souber que eu sou avarenta, egoísta, egocêntrica, invejosa, a inveja é terrível, o ciúme, mas também não é para julgar, porque não é porque eu vi a coisa e não é para julgar não o que eu estou vendo, é do mesmo jeito do pensar. Eu estou vendo o pensamento, não é para eu julgar ele, não é para eu me condenar, me culpar, não, é só para olhar e ver, constatar que eu tenho aquilo, constatei que eu sou tudo isso, que eu tenho esses defeitos todos aí, mãos à obra, vamos ver o que eu posso fazer para que eles vão embora. Porque o fato de eu estar vendo, a coisa já dissolve. Se eu estou olhando mesmo para aquilo e vendo, por exemplo, se eu estou olhando, eu estou sendo invejosa nessa situação, eu vi, me denunciei, eu não vou ficar agindo com inveja de você, porque eu já estou consciente daquela inveja. Agora, se eu não tenho consciência da inveja, do ciúme, da raiva, sabe? Como é que eu vou tirar isso de mim? Vai ficar aqui. E aí, qualquer coisinha que eu for que acontecer, qualquer contratempo, qualquer problema, às vezes, e os problemas vêm, você sabe, às vezes coisas muito graves. Como é que eu vou ter estrutura? Eu não vou ter estrutura. Eu vou cair eu posso até me matar. Resumindo a coisa, teve um cara aí que chegou uns 2 anos atrás, acho que foi em 2014, um moço. Um cara bacana, sabe? Então ele chegou. Então já chegou no pensar. O cara era usuário, ele usava maconha e acho que outras drogas também. Às vezes ele frequentava reunião dopado. E ele começou a conversar. Ele gostou de mim logo de cara e se identificou comigo com a questão da rejeição e tal. E ele começou a conversar comigo. A gente conversava bastante. Mas foi pouco tempo, ele ficou pouco tempo na coisa. Mas é aquela coisa, aí a pessoa quer fazer do jeito dela também, embora converse e tal, e ele tinha uns surtos, né, tal, porque eu acho que tudo isso é um agravante, né? E aí junta com os outros conflitos. Se você não tem uma base emocional, você faz loucura. O que aconteceu? Moral da história, ele estava num conflito grande, porque a família não aceitava ele daquele jeito, ele estava tendo ele tinha tido uma experiência espiritual. Só que ele foi diagnosticado com surto psicótico, porque é o que a medicina diz, né? A psiquiatria. Ele foi internado, tal, mas ele mudou muito depois daquilo. Aí mudou o jeito dele pensar, tal. Ele começou a se aprofundar em questões espirituais, tal. Resumindo, muito conflito, ninguém aceitava. Tudo consta que ele se suicidou. A gente não sabe, né? A gente desconfia que ele possa ter feito alguma besteira mesmo do jeito que foi a coisa. A gente não sabe. Mas você vê. Então, se você não tem a base emocional, aí qualquer questão, qualquer problema, qualquer coisa, você surta e não tem controle de nada, né? Já se identifica, já vira aquela coisa. Então, essa é a necessidade mesmo. Saber, eu já não dizia a coisa, conhece a ti mesmo. Krishnamurti fala, o homem que não conhece a si mesmo está fadado à dor e ao sofrimento. Então, esse autoconhecimento parte daí, de saber todos esses defeitos que o ego tem e as qualidades também. Porque mesmo as qualidades vindas dessa qualidade humana, a qualidade humana é o ego também. Porque Deus não tem bem, não tem mal, ele simplesmente é. Se a gente sofre ou não, é consequência do que a gente tem feito, porque é a gente mesmo que tem escolhido aí as coisas para fazer. Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas é olhar para isso aí. É prestar atenção em tudo isso aí, ver, olhar para dentro com toda essa honestidade, essa coisa, e ver o que está aí dentro, o que está te fazendo sofrer. Porque às vezes assim, às vezes você está assim, eu estou chateada, eu estou triste. Mas você não sabe por que você está triste. No início é assim, mas eu não sei por quê.
Se você for honesto e olhar para dentro, você vai ver que é porque ou você está cobiçando alguma coisa, ou você está com raiva de alguém, ou você está com inveja de alguém, ou está com ciúmes, e tudo isso gera uma angústia, entendeu? Então tem ali, tem nome. Então no início é necessário dar nome a tudo isso. Depois não vai precisar mais, você não vai precisar, porque a gente sabe que tudo é pensamento. Hoje, por exemplo, eu sei que tudo isso é pensamento. Então eu não preciso ficar dividindo, subdividindo, que nem a psiquiatria faz aí. Eu não preciso, a psicologia. Simplesmente é pensamento. Então, eu olhei. Se eu me identifiquei que eu estava voltando à tua inveja, que eu estava com inveja de você. Ai, olha que linda, olha que isso, ela tem isso, eu não tenho, olha, eu vou ficar mal, é óbvio. Agora, se eu não vi tudo isso, eu não vou saber. Então, por isso que é importante de saber. Peraí, a inveja. Agora, então no início você fica assim, ó, tá vendo? Eu tô com inveja. E você delata, assim, entendeu? Então, pronto. E aí depois chega uma hora que você sabe que tudo é pensamento. E você sabendo que é pensamento, você não deixa entrar. Porque a emoção violenta é o pensamento que entrou. E aí ele vai condicionar, vai reforçar as imagens, entendeu? E tudo isso aí. Ó, tem pano para manga. Mas esse assunto, a gente vai voltar nele. Você pode me dar tuas dúvidas, porque é complexo, tá? E eu vou te mandar um outro áudio que tem aqui também. Um beijão para você.